Essa mensagem que eu vou estar passando para a igreja hoje é uma mensagem que eu já preguei para as mulheres no ano passado, mais ou menos no meio do ano passado, e foi uma mensagem que marcou muito, falou muito comigo, e até veio algumas pessoas falarem: você tem que falar isso para o domingo, para as pessoas, todo mundo escutar, né? Então, quando o Senhor falou que era para mim estar trazendo a palavra nesse domingo, Ele já me tinha ministrado que era para mim trazer, né, esse tema para estar falando com vocês. Que ele está lá em Tiago 4, apenas 2 versículos, 13 e o 14. Tiago 4, 13 e 14. Amém? Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Nós temos uma ilusão de acharmos que nós temos o controle da nossa vida, que nós podemos fazer alguma coisa. E quando você vive na pele uma situação que Deus fala com você, que você fica dependente de Deus totalmente, isso começa a mudar a sua visão em várias coisas. Lá em Mateus, não precisa abrir não, vou ler aqui, ó. Lá em Mateus 6, 27, diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Qual o poder que nós temos sobre a nossa vida? Nós podemos mudar coisas na sua vida? Podemos, mas tem coisas que nós estamos totalmente na mão do Senhor e entregue a Ele. Hoje, devido à correria que nós temos, o mundo, os dias estão passando muito rápidos, nós não nos damos conta de coisas que deixamos para trás, que deveríamos realmente dar valor e não damos. Coisas que às vezes achamos insignificantes, mas que na verdade é prioridade para que nós possamos viver bem aqui nessa terra. Como foi mostrado o vídeo ali, um pedacinho só é o tempo que vivemos aqui, e todo o restante é o tempo que vamos para a eternidade, né? Nós cuidamos muito das coisas terrenas, mas e das coisas do céu? Temos cuidado, né? E eu fico pensando, qual o tempo nós temos gasto, né? Até eu coloco a minha vida com algumas coisas que o Senhor às vezes está falando e nós não estamos vendo, né? E aí Deus me deu um título para essa pregação, que é: a vida é um sopro, né? Porque o Senhor diz que nós somos como a neblina passageira, que aparece por um tempo e logo some. Imagina o nosso tempo de vida para Deus, que é um tempo diferente do nosso, né? Imagina o tempo que Deus tem para nos tratar, para nos ensinar. É tão pouco. Por isso que às vezes Deus fala: tenho pressa, né? E nós não entendemos isso. Qual é a pressa de Deus sobre as nossas vidas? Será que se cada um aqui soubesse o tempo de vida que cada um vai ter, mudaríamos os nossos pensamentos? Eu vi um videozinho no TikTok que as pessoas andavam na rua com um cronômetro aqui, e ali era o tempo que cada uma ia viver. Será? Você já parou para pensar isso? E se nós soubéssemos quanto tempo nós iríamos viver, ou que alguém da nossa família iria viver, como a gente se comportaria?
As pessoas fazem muitos filmes sobre esse tema, né? Quem não assistiu um filme que a pessoa sabe que vai morrer, né? Tem um laudo, né? Ah, você vai morrer daqui 3 meses, uma semana, e a pessoa muda todo o seu comportamento, todos os seus valores, né? Será que nós também não mudaríamos? Porque uma coisa nós sabemos, que nós partiremos daqui, né? É a única certeza que nós temos na vida. Então, por que nós lutamos tanto em compreender isso? Por que não pensamos nisso? Porque o Senhor nos promete uma eternidade que é uma coisa boa, né? Mas ninguém quer sair daqui, né? Se perguntar para cada um aqui, não, nós queremos viver. Só que esse tempo que nós temos, esse pedacinho de corda que a gente tem, o que nós estamos fazendo, né? Para viver aqui, esse tempo que nós temos, né? Lá em Colossenses 3:2 diz: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Nós, como seres humanos, pensamos muito nas coisas daqui e não das coisas do alto, né? Nós temos muitas dificuldades de nos desligarmos das coisas daqui, da terra, né? A gente se apega, a gente às vezes deixa coisas mais importantes para vivermos coisas aqui, né? Será que nós temos nos preparados para a eternidade? Você pensa sobre isso? Seja sincero, pensa aí agora, puxa na sua memória. Quantas vezes você já pensou sobre isso? Né? Porque nós estamos aqui nos preparando para a eternidade com o Senhor, né? E eu vejo que muitas, falar a verdade, eu acho que eu nunca vi uma pregação sobre isso. A pessoa falando sobre eternidade. O que é a eternidade? O que devemos fazer para atingir a eternidade, né? Então é uma coisa assim, tão real, é uma coisa tão certa. Do que fazemos aqui, é o que nós vamos subir ou descer, né? Tudo depende de cada um, né? Porque o Senhor, Ele nos promete uma vida eterna, né? Ele diz que lá não haverá dor, não haverá tristeza, né? Haverá só coisa boa, do lado dele, vai ser uma eternidade, né? Então, nós podemos tentarmos na nossa mente, que não é fácil, eu também me coloco, a nos desligarmos de algumas coisas que nos fazem não atingir a eternidade com o Senhor. O que está fazendo com que você não vá para a eternidade? Você já parou para pensar se algumas coisas que você está vivendo vai te impedir de ir para a eternidade? Será que realmente a gente está tendo noção do que estamos fazendo? Será que realmente, devido aos dias que estão passando tão rápido, será que nós estamos conseguindo pensar nisso? Ou se nós só estamos pensando em levantar, trabalhar, voltar a dormir, levantar, trabalhar, voltar e dormir? Quais os prazeres, né, da terra que está nos deixando fincado aqui, sem nos preocuparmos com o amanhã, né? Porque nós temos que viver é o hoje, amanhã ninguém sabe, né? Porque a vida é um sopro. E esse tema o Senhor me deu, que eu vivi o ano passado, que muitos sabem, mas para a igreja eu nunca abri o meu testemunho da minha cirurgia o ano passado. E eu vivi muitas coisas que abriram realmente a minha visão. E eu quero aqui trazer, num breve resumo, o que foi para mim. Em outubro, mais ou menos, de 2024, eu comecei a sentir algumas coisas que eu não estava sentindo, e aí eu fui procurar um médico, e o Senhor, nessa procura do médico, já começou a agir, né? E eu não sabia o que eu ia passar. Eu comentei com a Rose, falei: Rose, eu estou sentindo algumas dores, cólicas, algumas coisas, e eu não sei se eu estou entrando, né, na menopausa, se eu precisava, né, ir no médico. E o médico que ela trabalha com ele é oncologista, ele é cirurgião geral.
e eu não tenho plano de saúde. E eu falei, Senhor, se eu tiver que tirar meu útero, o que eu vou fazer? Não tenho plano, eu vou ficar uns 5 anos na fila de espera. No mínimo pelo SUS, no mínimo. Né? E aí a Rose falou assim, não, vai lá no postinho, né? Pede para você uma consulta e vamos deixar Deus agir, né? E por incrível que pareça, irmãos, eu fui lá no postinho pedir uma consulta com um oncologista e deu 3 dias me mandaram mensagem que tinha saído a consulta para o doutor André. Aí eu mandei para a Rose e falei, Rose, você fez alguma coisa? Ela falou, não, ó, foi o papai do céu. Ela falou desse jeito para mim, não fiz nada. Com 3 dias, irmãos, que eu fui no postinho, me encaminharam. E aí eu fui com o doutor André, ele me passou vários exames. Enfim, o resultado foi o laudo que eu estava com endometriose profunda. É uma doença que dá no útero da mulher. E essa doença, ela vai colando os órgãos. Então, assim, o meu ovário e o meu útero estava colado no meu intestino. É uma doença muito séria. Porque hoje ela está até sendo considerada como um câncer, porque ela se espalha, sabe? Até eu fiquei sabendo um caso lá que uma moça de 20 anos perdeu a bexiga, perdeu o útero, perdeu o ovário, tudo. Porque ela vai colando tudo ali, ela vai se espalhando, vai colando. E eu falei, e agora? Né? Aí o doutor André falou assim, vamos ter que fazer a cirurgia. Enfim, irmãos, coisas que vamos supor, no SUS, e eu estava pelo SUS, demoraria anos, eu consegui em 4 meses, vamos colocar assim. Aí marcamos, primeira cirurgia para 31 de janeiro de 2025, ontem fez 1 ano da minha cirurgia. Fez 1 ano da minha cirurgia, e eu não, é uma doença que ela dá muita dor na mulher, e eu não tinha dor nenhuma. O médico falou para mim, você é das poucas pessoas que não sentia nada. E eu ia no ginecologista, fazia ultrassom, só que essa doença só na tomografia que ela aparece, ela não aparece pelo ultrassom. Então, assim, quando eu descobri, já estava em estado endometriose profunda. O grau mais que tinha, o meu já estava no último. Não tinha mais o que fazer tratamento, era só cirurgia mesmo. E aí ele falou, olha, nós vamos ter que fazer cirurgia, vamos ver como é que vai estar, provavelmente eles vão ter que tirar um pedaço do seu intestino, vão ter que tirar tudo. Falei, amém, já tive 2 filhos, né? Aí eu falei para ele, se puder, doutor, deixar um ovário pelo menos, né, para que os meus hormônios possam ser produzidos. Enfim, aí nós marcamos a cirurgia para 31 de janeiro. Eu fiz a cirurgia, uma cirurgia extensa, uma cirurgia que abriu a barriga do umbigo até na cesárea, vários pontos. E foi tirado todo o meu útero, meu ovário e uma parte do meu intestino. E ainda conseguiu livrar um ovário, ele conseguiu deixar. Fiz a cirurgia, fui para casa e foram uns dias muito difíceis. Porque o doutor André, ele é oncologista. E aonde eu fiquei, no quarto, eu estava com pessoas com câncer. Irmãos, só quem vê a luta de pessoas assim, não imagina o que é, sabe? Mulheres ali com problemas seríssimos, né? E aí aquilo te faz pensar em tantas coisas. Eu falava, Senhor, mesmo com a minha barriga doendo, porque eu tive muita dor nos primeiros dias, assim, eu não conseguia fazer nada sozinha. Eu precisava de ajuda para levantar, para tomar banho, tudo eu precisava de ajuda. E eu sou uma pessoa muito ativa, uma pessoa muito elétrica. E o Senhor falava assim, calma, calma. E ali eu fui aprendendo a deixar ser cuidada, que era umas coisas muito difíceis para mim, deixar ser cuidada. Eu sempre falo assim, não, deixa que eu faço. A pessoa fala, não, deixa que eu faço, deixa que eu quero fazer, né? E ali Deus foi falando comigo assim, e aí eu olhava ali mulheres, sabe, tomando banho de leito ali na cama, e carequinhas,
E o Senhor falava assim, muitas não vão voltar. Eu falava, ô Senhor, obrigado, porque a cirurgia tinha sido uma cirurgia difícil, mas o Senhor estava falando que estava ali comigo, mas muitas ali não iam ter. Tinha uma lá que ela estava com uma sonda que ela já não comia há dias. Ela estava bem ruim, assim. Tinha uma outra senhora que descobriu naquele dia, no outro dia que eu estava no quarto, no segundo dia. Ela ainda não sabia, ela só tinha tirado um pedaço do intestino e o médico chegou e falou, você está avançado, você vai ter que fazer químio. E eles chegam assim, olha, é isso, e a mulher ficou olhando assim, ela é a filha. E eu falei, meu Deus, obrigado, porque eu não estou tendo essa, né? Então, irmãos, quando você fica ali vendo coisas que você é totalmente dependente de Deus, porque ninguém quer passar por isso. Ninguém quer passar por uma cirurgia, ninguém quer ter um câncer, ninguém quer ter uma doença do coração, ninguém quer. Mas coisas boas e coisas ruins acontecem para todo mundo. E ali o Senhor falou muito comigo com o Nilson ficou comigo lá também no hospital. E ali a gente escutou coisas de pessoas, tinha uma senhora que estava lá com 80 e poucos anos, com câncer, sozinha. Quem estava com ela era uma vizinha, porque os filhos não queriam nem saber. E aquilo eu fiquei pensando, será que essa mulher, será que ela foi uma boa mãe? Por que será que os filhos abandonaram ela? Ou será que é os filhos que não querem mais cuidar dos pais? Sabe? E você vendo ali uma pessoa sofrida, com idade, e não ter uma pessoa da família ali para estar acompanhando, aí você fica pensando, como eu sou feliz? Quantas pessoas eu tenho para que cuidar de mim? Quantas pessoas não tem? Ninguém. Então, você vê tantas histórias ali que te fazem ver o mundo com outros olhos, irmãos. Enfim, fiquei ali 3 dias internada. Fui para casa. Aí os meus pontos inflamaram. Eu moro em Sobrado, tive que ficar praticamente 10 dias só na parte de cima, num quarto. E lá, e as pessoas, lá na minha casa, né? Graças a Deus, as crianças e o Nilson cuidaram super bem de mim, me ajudavam nos curativos. Mas, irmão, não é fácil você depender dos outros para cuidar de você. E quando você precisa, você fala assim, e daí? O que eu posso fazer? Nada. Sobre aquilo ali eu não podia fazer nada, eu estava dependente de todo mundo. Então, assim, foram ali uma semana, 10 dias que eu fiquei ali, e aí eu comecei a sentir dores. E aí eu falei com a Rosa, ela falou com o médico, ele mandou tomar uns remédios e tal. Mas daí chegou numa hora que eu comecei a ter muita dor. Me dava umas fisgadas, umas pontadas, eu falava, não tá certo. E aí o médico falou, não, você já tá com 15, 20 dias de cirurgia, não é normal você tá sentindo isso aí. Vai pro pronto-socorro. Aí fui pro pronto-socorro. Chegou lá, a doutora Júlia estava lá. Ela falou, vamos fazer uma tomografia com contraste pra gente ver o que está acontecendo, né? Aí fiz a tomo, com dor, fiquei numa salinha lá esperando. E aí eu até conto que Deus fala com a gente em todos os momentos. Eu estava lá, é uma salinha assim, gente, tipo assim, 4 poltroninhas, um quadradinho, que você fica ali tomando soro e entra e sai gente. E aí entrou uma mulher com um andador, uma mulher mais ou menos da minha idade. E ela estava já bem carequinha, e ela entrou e sentou do meu lado e falou, filha, o que você está fazendo aqui? Uma senhora simpática. Daí eu contei para ela, e ela olhou para mim e falou assim, nossa, se o meu problema fosse esse. Ela falou, se o meu problema fosse o seu, porque eu já estou desenganada. Ela falou, já não tem mais o que fazer. E ali eu conversei com ela, tudo, e o Senhor falava assim para mim,
Estou te mostrando muitas coisas. Você está aprendendo muitas coisas. E aí, a hora que a doutora Júlia veio, ela olhou para mim, já estava com os olhinhos cheios de lágrimas, a Júlia. Ela até frequentava a nossa igreja. Ela me ajudou muito, ela e a Rose. A Rose acompanhou tudo. Tudo é Rose, me socorre, pelo amor de Deus, Rose. E ela foi uma benção na minha cirurgia. E aí a Júlia falou para mim assim, deu um abscesso você está com um abscesso na barriga. Abscesso é uma bola de pus que vai crescendo. E é perigosíssimo, porque se estourar dentro de você, pode dar uma infecção generalizada. Então nós vamos ter que abrir tudo de novo. E a hora que ela falou isso, eu olhei para ela e falei assim, não. Gente, é um corte muito grande. Eu falava, não, passar tudo isso de novo. E aí ela falou, Dai, não tem o que fazer, vai ter que abrir. Aí eu olhava para aquela mulher ali na sala comigo, e uma voz dentro de mim falava assim, você não tem direito de reclamar. Você não tem direito de reclamar. E eu falava, tá bom, Senhor, eu não estou entendendo, mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe de tudo, o que eu posso fazer? Eu estou literalmente nas suas mãos. E aí, irmãos, por mais que você confie, por mais que você... vem muita coisa na sua cabeça. E eu pensava. Aí ele falou, isso foi umas 8h da noite. Ele falou, vamos te preparar, vamos fazer os exames, tudo de novo, que amanhã no primeiro horário você já vai fazer a cirurgia de novo. E aí vem o medo, né? E se esse negócio estoura dentro de mim? E aí você fica, e se eu morro? E se eu volto para lá e volto com uma bolsa de colostomia? Porque eu poderia voltar com uma bolsa de colostomia. Dependendo como tivesse ali, só abrindo para ver o que tinha. Não tinha. E aí aquilo vem na sua mente. Meu Deus, será que a hora que eu acordar, será que eu vou viver? Será que eu vou ficar com uma bolsa de colostomia pro resto da minha vida? O que será que vai ser de mim? E aí você começa a ver os filhos, ver o esposo. E aí eu pensando, realmente a nossa vida, irmãos, é um sopro. Porque eu não pensava que ia acontecer isso comigo. E de um dia para o outro eu podia ir embora. Um dia eu estava bem, dali outros dias eu já não estava bem mais. E aí eu falei com a Rose falou, calma, fique em paz, vai dar tudo certo, eu vou estar lá. E aí eu passei aquela noite lá fazendo exames, foi muito difícil aquela noite para mim, orei muito ao Senhor. Mas algo foi me dando paz, sabe? E eu realmente, eu entreguei a minha vida para Deus naquela noite. Eu falei, Senhor, eu não tenho mais o que fazer aqui. O que eu posso fazer, Senhor, é que eu confio em Ti. E que se chegou a minha hora, então que o Senhor me leve. Mas cuida da minha família, aí você começa, né? E aí eu chorei e entreguei para Ele. Aí eu ainda eu passei a noite num box, assim, onde tem um monte de, só uma cortina. Foi difícil aquela noite, chegou um presidiário, polícia. Nossa, irmãos, olha, gente, eu passei assim, coisas assim, que eu falo, meu Deus, é prova mesmo. E aí eu fui pro quarto, acho que era umas 2h da manhã. Fui pro quarto. E daí quando foi 7h da manhã, 8h, já falaram para mim tomar banho, já começar a me arrumar. E aí eu comecei a me arrumar ali, e aí a moça veio, me chamou. E eu fui, eles te colocam numa maca e te levam. E ainda para, assim, né, eu falo assim que Deus prova a gente a todo momento. Eles me levaram numa maca e tinha acabado de ter uma cirurgia lá, mas estava muito suja a sala, ia demorar ainda para limpar. E eles já tinham me levado. Irmãos, eu fiquei esticada numa mesa, numa maca. Pensa, com a barriga toda infeccionada ali,
dura assim, deitada. Eu fiquei 2 horas ali, parada no corredor, naquela maca, esperando. E aí ele passava a gente para lá, passava a gente para cá. Ah, estamos limpando aqui, estamos limpando aqui. E eu vendo o médico passar e eu só olhava para cima. E aí vinha aquele salmo de Davi na minha mente: onde virá o meu socorro? E isso queimava dentro de mim. Eu falava: meu socorro vem do Senhor. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ah, e ali passou minha vida toda ali. E eu falei: Senhor, estou entregue nas tuas mãos. E aí a Rose veio, eu fui, e aí ela, a hora que eles foram me sedar, né, ela veio e começou a orar comigo. É a última imagem que eu tenho daquela sala. E ela falava assim: cuida bem dela, hein, que ela é minha pastora, vocês cuidam bem. E os meninos falavam assim: não, pode deixar, nós vai cuidar. E aí eu só lembro da Rose orando, eu fui deitando. E aí eu acordei, já era umas 4 e pouco da tarde, 5 horas. Aí eles me levaram pro quarto. E aí eu estava anestesiada, porque você não mexe nada, né? Não conseguia mexer nada. E aí eu peguei o meu celular e vi que a missionária Suzana tinha me mandado uma mensagem. Era 12:00 e pouco. A hora que eu estava lá esperando para a cirurgia, eu vi que ela tinha me mandado uma mensagem. Daí eu fui escutar. Ela falava: irmã, e ela não sabia que eu ia fazer outra cirurgia. Não deu tempo de avisar, porque foi à noite, passei no hospital e aquela correria, não avisei ela. Para ela estar orando por mim, estava tão que eu nem... Aí ela mandou assim, falou: irmã, eu estava orando por você essa noite e o Senhor me mostrava como se fosse uma mão, e essa mão sugava um líquido da sua barriga. O Senhor tirava um líquido todo da sua barriga e Ele disse que estava te curando. E eu falei assim: amém. Aí mandei para ela, ela falou: irmã, eu não sei o que significa isso. Aí eu fui explicar para ela. Ela falou: não, fica tranquila que o Senhor já te curou. Tudo bem. Aí eu fiquei no quarto e o médico não passou ali aquela noite. A Rose foi lá, falei: tá tudo bem, tudo. E ele, acho que estava em outra cirurgia, ele falou: amanhã cedo eu passo. Aí ele chegou no outro dia de manhã, acho que 7, 8 horas da manhã, e falou pra mim assim: e daí, como é que você tá? Eu falei: tô bem. Tá sentindo dor? Eu falei: não, tô um pouco de dor, tudo. Aí ele falou assim: Daiane, eu não sei o que aconteceu. Eu tô até agora sem saber. Ele falou pra mim. Eu falei: aí eu fiquei assim, né? Eu falei: por quê? Ele falou assim: a gente te abriu, não tinha nada. Aquele abscesso que você tinha, não tinha mais. Ele falou: e nós pegamos a tomo. Ele falou: eu mandei para um amigo meu analisar antes de te abrir. Eu analisei, a doutora Júlia analisou e todo mundo, ele falava, estava lá. E a hora que abriu, ninguém, não tinha nada. Todo mundo ficou se olhando assim. E eu acho que ele, coitado, ficou com peso na consciência, porque ele falou: meu Deus, será que eu vi errado? Ou será que, né, abrimos ela à toa na cabeça dele? Assim, ele falou: mas nós te abrimos, não tinha nada, tá tudo certinho, te fechamos. Ele falou. Aí eu falei: doutora, eu sei bem. E aí o que era esse líquido que ela puxava na minha barriga? Era o pus que estava na minha barriga. E o Senhor tinha me curado aquela noite. Aí eu agradeci a Deus e falei assim, aí querendo ou não, vem um negocinho dentro da gente, que eu sou de humano, mas Senhor, você deixou passar por isso. Olha só como que é a gente. Aí depois ele falou assim: você precisava passar por isso. E eu falei: amém, Senhor, eu só dou glória a Ti. Porque, gente, se você pegar realmente, ela me mandou a foto, ela mostrou a foto do celular, tinha um negócio enorme assim lá, e depois não tinha mais nada. E o Senhor, e eu entendi que eu precisava passar por aquilo para testemunhar para as pessoas o poder de Deus sobre as nossas vidas e o cuidado dele. Por mais que eu passei por coisas que eu não queria, ninguém quer. Passei por dor, foi difícil, irmã. Demorei uns 4, 5 meses para me recuperar. Mas a experiência que eu tive, e hoje, a experiência que eu tenho com isso, mudou totalmente a minha visão. De tudo. De tudo.
Porque você começa a dar valor em coisas que você não dava, sabe? E depois que aconteceu isso, Deus me deixou quietinha em casa por alguns tempos. E foi onde Ele falou muito comigo sobre muitas coisas que eu precisava enxergar, só que eu precisava parar para escutar. E por mais que foi dolorido, né, eu entendi o propósito dele ali. Que por mais que eu passei por coisas difíceis, mas ele estava me guardando. Ele me livrou. Entendeu? Ele me livrou. Porque poderia, esse abscesso, ter me dado uma infecção generalizada, poderia o meu intestino ter acontecido alguma coisa e eu usar uma bolsa de colostomia? Poderia. Poderia ter acontecido tudo isso. Mas o Senhor estava cuidando de mim. E quando você aceita aquilo que você tem que passar, que por mais que seja difícil, que não é fácil você passar, porque, irmãos, quando você tem uma enfermidade, é a entrega total a Deus. Porque tem coisas que, às vezes, a gente nunca vai se entregar se a gente não passar por uma enfermidade. Porque na enfermidade, literalmente, você não tem o que fazer. Você não tem o que fazer. Você fica totalmente dependente de Deus. Dependente de pessoas, de médicos que estão ali. Mas o Senhor preparou tudo. Preparou o médico, preparou a Rose que me auxiliou em todos. Preparou a doutora Júlia. Então, assim, eu estava ali com pessoas que eu confiava também. Porque você fazer uma cirurgia com um médico que você não conhece, querendo ou não, a gente fica meio assim, né? Mas, assim, pessoas que eu vi que estavam realmente preocupadas ali comigo. Então, o Senhor preparou tudo, tudo. E se a vida é um sopro, literalmente eu vivi na pele, que a vida é um sopro. Hoje você está aqui e amanhã. Daqui 5 minutos, 2, 3, 2 horas, onde que eu vou estar? E aí, eu comecei a ter a visão de algumas coisas, sabe? E algumas delas que eu vou falar aqui. Que na maioria das vezes as coisas não são do nosso jeito. Na maioria das vezes. Nós temos que entender que não vai ser. E temos que aceitar que é do jeito de Deus. Que coisas boas e ruins acontecem para todos. Que não temos nenhum poder sobre algumas situações. Dependência total de Deus. Compaixão pelas pessoas, isso foi uma coisa que eu aprendi muito ali. De você ver o sofrimento alheio, sabe? E você vê ali pessoas doentes, aí você vê que tudo é vaidade, como diz Salomão. Tudo é vaidade. Porque ali, num quarto onde você está doente, você pode ser a Miss Brasil, você pode ser a pessoa mais linda do mundo. Mas ali você é igual a todos que estão ali. Ali você é dependente das enfermeiras para te levar no banheiro. A maioria das mulheres que estavam ali, elas tomavam banho de leito, ficavam nuas assim, na frente de todo mundo. Ali você perde. Você está dependente. O que você vai fazer? Você está dependente das pessoas, elas não conseguiam. E ali, meu coração doía quando eu via pessoas naquela situação. Eu falava, Senhor, como tem coisas difíceis que a gente, no nosso mundinho, dentro da nossa casa, a gente não vê. Às vezes a gente fica no mundinho. Trabalho, casa e ali, correria, e vai não sei onde. Vocês não têm noção que é um hospital onde tem pessoas enfermas, assim. Gente, é muito difícil, é muito sofrimento. E eu comecei a ter muita compaixão por pessoas e ser grata. A gratidão é uma das coisas que, sabe, veio no meu coração. E esses dias que eu tenho trazido na minha mente, eu tenho sentido de Deus assim, ei, não esquece o que eu fiz. Vai lá e fala. Não esquece. Tem um ano que você passou, mas não esquece não. Não esquece. Você precisa lembrar todos os dias o que eu fiz na tua vida. A maior conclusão que temos é o quanto a nossa vida é passageira. Sempre falamos, esse ano passou rápido, a semana, os dias, e não conseguimos fazer tudo o que tínhamos para fazer. E a conclusão é,
As coisas passam, as pessoas passam. As pessoas que amamos vão embora e a força e a beleza passam. Coisas que nós lutamos aqui na nossa vida, coisas que nós lutamos todos os dias para ter, simplesmente vão ficar aqui. Ninguém vai levar nada. Ninguém vai levar nada. E a única e verdadeira coisa que nos resta é o amor. É o amor de Deus, o amor pelas pessoas. É amar o próximo, é ajudar o próximo. E amar deve ser a nossa prioridade. Nós como os cristãos principalmente, tem que ser a prioridade na nossa vida, amar pessoas, cuidar de pessoas, ajudar pessoas. E lá em 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é o que dá sentido a todas as coisas. A vida sem amor não tem valor nenhum. Sabe, uma das coisas que mais o Senhor falou comigo, que nós perdemos tempo é com brigas banais. E isso tem afetado muitas casas, muitas famílias, né? E o diabo tem entrado por mesquinharias. Tem pessoas que vêm falar pra gente algo e você fala assim, por isso que você está brigado com ele? Eu não estou acreditando que é isso. Uma coisa tão insignificante. Pessoas ficam sem falar com os pais, sem falar com os irmãos, marido e mulher não conversam, fica semanas, meses, anos. Quantos casos você conhece que pessoas não conversam? Irmãos, não vale a pena, porque você pode ir embora, algum deles ir embora, e o peso na sua consciência vai ser gigante. Então, se você tem algo para fazer, faça. Mesmo que você esteja certo. É igual eu falei aqui sobre o perdão na ceia. Mesmo que você esteja certo, que a pessoa pisa na bola. Mas eu vou perdoar e ele vai pisar na bola. Deixa ele pisar na bola, mas é ele. A sua consciência é o que importa. Então, assim, às vezes a gente perde tanto tempo com coisinhas tão fúteis. Você fala assim, perdi meu tempo. E o tempo não volta, né? Nos preocupamos em ganhar a vida, concluir nossas tarefas, pagar as contas e cumprir metas, como se isso fosse a razão da nossa vida. Tem pessoas que vivem em função disso. Trabalho, pagar a conta, casa. Trabalho, pagar a conta e casa. E a hora que ela vê, passou o tempo. E daí? Cadê as coisas eternas? Cadê as coisas do céu? Foi embora. Foi embora. Né? O amor, ele deixa um legado. A forma de você tratar outras pessoas é o melhor exemplo que podemos deixar nesse mundo. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que pôr em prática, gente, na nossa vida. Porque você vê, agora mesmo eu fui aqui comprar um negócio, quase que eu só não falei pro rapazinho lá porque tinha um monte de gente, mas ele estava num mau humor, que eu pedi para ele colocar meu CPF para dar o desconto lá, ele nem olhava na minha cara, ele estava tão mal-humorado, carregado, que eu falei, gente, o que esse menino tem? Então, assim, ele me atendeu super mal, tipo, meio que nem olhou assim, deu R$19, porque eu perguntei. Falei, nossa, o que será que esse rapaz tem? Então, assim, como você tem tratado as pessoas? Será que as pessoas falam assim, o fulano é gente boa, ele é... Ou será que as pessoas falam, nossa, aquela pessoa é azeda, é chata, nem fala com ela, porque você vai levar um coice.
Como que cada um de nós temos tratado as pessoas? Como que nós somos, né? O que as pessoas têm visto em nós? As pessoas têm visto em Cristo em nós ou têm visto uma pessoa azeda, uma pessoa turbulenta, uma pessoa complicada? O que as pessoas têm visto, né? Qual o legado que nós estamos deixando aqui nessa terra? Porque eu até li isso num livro que me marcou muito, muito mesmo. Quando as pessoas elas estão no leito de morte, quando ela sabe que ela está morrendo, a gente até vê nos filmes, né? Eles fazem muito isso. Que fala, pode chamar seus filhos e tal. Ninguém pede para levar, traz o meu carro aqui, traz o meu diploma aqui, traz o saldo da minha conta bancária aqui. Nessa hora, que as pessoas pedem traz o meu filho, traz a minha mãe, traz o meu pai, traz os meus irmãos. Porque é o que realmente importa. Só que infelizmente algumas pessoas só vão saber disso quando chegar. E daí já acabou. A corda dela já acabou. Foi feita uma pesquisa que eu estava lendo. Você sabia que depois que a gente morre, 5 anos, você praticamente é esquecido. 5 anos é o que dura a sua lembrança. Entendeu? 5 anos. Em 5 anos você vai virar, ou você vai virar uma foto, porque hoje assim, nem foto não tem mais. Antigamente ainda você vai na casa das pessoas mais antigas, nossa, tem caixa de foto e álbum, não sei o que, não sei o que. Hoje nós estamos nas galerias da foto. E aí, provavelmente, essa galeria vai passar para um computador que vai ficar lá. E em 5 anos, as pessoas praticamente vão te esquecer. O que nós temos feito para deixar um legado para a nossa família, para as pessoas? De a pessoa lembra e fala assim, aquele cara lá, ele era crente, aquele cara lá, ele era um cara bom, aquele cara lá era isso, aquele cara lá era aquilo. Será que nós vamos ser esquecidos em 5 anos? Ou menos? Tudo depende das suas atitudes hoje, mais nada. Então, irmãos, nossa vida é um sopro, nós somos como neblina. Neblina, ela sai de manhã, depois conforme o sol vai saindo, vai embora. É pouco tempo que fica neblina. Nós somos assim, a Bíblia diz que nós somos como neblina, nossa vida é como neblina, né? E com que você está gastando o seu tempo? Esse pedaço da corda que passou ali, esse pedacinho aqui, como que você está gastando ele? Se você quiser conhecer as prioridades de uma pessoa, observe com que ela está gastando o seu tempo. Quais são as suas prioridades? Isso falou muito comigo. Quais são as suas prioridades? Uma pessoa falou uma coisa para mim, tem uns 10 dias, que eu não estou escutando isso. Mas aquilo valeu para mim, sabe? Essa pessoa, ela se diz que é evangélico tudo, mas não vem ao culto. Vem muito pouco, raramente, quase nunca. E essa pessoa falou assim, não, porque dia de semana, de terça e tal, eu tenho um compromisso que eu não falto de jeito nenhum. E o compromisso dela, eu sei que é uma coisa do mundo. E aí eu fiquei pensando. A prioridade dessa pessoa é o quê? As coisas do mundo. Totalmente as coisas do mundo, mais nada. Provavelmente ela vai vir para a igreja na hora que ela passar por uma enfermidade, ou ela passar por um momento difícil, aí ela vai vir. E aí pode ser que seja tarde. Mas a prioridade dela é um compromisso do mundo.
Então, assim, qual é a sua prioridade? Quais são as nossas prioridades? O que nós estamos fazendo para que nós alcancemos a eternidade, né? O tempo é algo muito precioso, algo que recebemos de Deus. Temos que dar mais valor nele, pois ele é precioso e não volta atrás. Coisas que perdemos, tem coisas que nunca mais você vai recuperar, porque passou, ficou lá atrás. E não tem mais o que fazer. Como está seu tempo para Deus? Como está o nosso tempo para Deus? Eu me incluo aqui. Como está o nosso tempo para Deus? Você tem dado importância para a sua vida espiritual? Ou você tem se importado só com coisas do seu trabalho, coisas do mundo? Qual a importância que você tem dado para a sua vida espiritual? Porque quando a nossa vida espiritual não está bem, nada vai bem. Se você não está bem, você vai para o trabalho, você não consegue trabalhar direito, você não consegue conversar com pessoas. Quando você está mal, e é tão fácil, é só você buscar a Deus, é só você dar prioridade para o Senhor. Porque dias maus vêm, dias maus vão, tem dia que você está realmente de mau humor, tem dia que você não quer nada, e é normal isso. Mas qual é o tempo que você está gastando para Deus? Desse tempo que nós temos aqui, qual o tempo que você está gastando para Deus? Você acha que você vir no culto de domingo, ficar 2 horas aqui é gastar o tempo com Deus? Não é. Não é. Porque o que eu estou falando aqui, até quarta-feira muitos aqui não vão nem lembrar mais. Porque ainda hoje vai ficar bem forte na tua memória, amanhã, terça, lá para terça e quarta, a maioria vai esquecer. E aí é onde vem a busca no meio da semana que vai fazer você ficar bem de novo, espiritualmente. Então a gente tem que parar e pensar sobre isso na nossa vida, né? O que nós estamos fazendo na nossa vida? Né? Qual a prioridade que nós estamos dando para a nossa vida espiritual, que realmente é o que vai nos levar para a eternidade? Né? Nós estamos nos alimentando, não estamos. Então a gente tem que aproveitar a chance que temos para estar mais perto de Deus, pois não sabemos o dia de amanhã. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Pode ser uma semana boa, pode não ser uma semana boa, e nós temos que estar preparados para tudo isso. Então, assim, nós precisamos fazer uma análise da nossa vida, né? Todo começo de ano a maioria das vezes a gente faz uma análise do financeiro, do que você conquistou. Porque eu não perdi peso, porque eu não perdi isso, porque eu não consegui comprar uma casa. Mas a gente não pensa assim, poxa, o que eu fiz com Deus no ano passado? O quanto que eu me dediquei a Deus no ano passado? O quanto que eu busquei a Deus no ano passado? É difícil achar quem pense isso. Não pense, irmãos, não pense. Mas é o que realmente importa. Né? Se a gente soubesse o valor real da eternidade, se nós entendêssemos que realmente nós somos dependentes do Senhor, muitas coisas mudariam da nossa vida. É você acordar pensando, Senhor, hoje é mais um dia, eu não sei o que vai acontecer hoje, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas a minha vida está nas tuas mãos. E só o Senhor pode fazer sobre aquilo que o Senhor tem. Então nós temos que parar, pensar e refletir tudo aquilo que a gente tem feito perante a nossa família, né? Porque a gente vê, irmãos, tantas coisas, sabe, que acontece de pessoas que não tratam familiares do jeito que tem que ser tratado, não cuidam, né? E tudo vai passando, a vida vai passando, e a pessoa pode ir embora, e
você ficar aí com o peso na tua consciência. E daí? Passou o tempo, né? Então, assim, que nós possamos fazer uma análise realmente da nossa vida e entender que não somos nada, né? Aquela cantora lá, a Marília Mendonça, quando que ela imaginaria que ela entra naquele avião, no auge da vida dela, ganhando milhões para fazer um show, que ela ia subir e ela ia embora. Todo aquele tempo que ela tinha gasto com shows, com turnês, com tudo. E daí? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Por isso que nós temos que andar conforme a palavra do Senhor nos ensina, conforme o Senhor nos ensina, né? Que a gente estamos sendo preparados aqui para a eternidade. Nós estamos aqui nesse mundo sendo preparados para a eternidade. O Senhor está tratando cada um aqui conforme Ele quer que cada um seja transformado pela glória dEle, pelo poder dEle, para que nós possamos ir para a eternidade e passarmos a eternidade com Ele, né? Porque são coisas que a gente nem imagina. Nunca nós vamos imaginar o que é lá. Ele fala que é bom, Ele fala que Ele vai estar lá, Ele fala que Ele quer nós lá com Ele, né? Pode subir o grupo de louvor. Então, irmãos, faça uma análise da sua vida. Com quem preciso passar mais tempo? Com quem você tem deixado de conversar, falar? Tem alguém que vem na sua mente? Com quem preciso passar mais tempo? Para quem preciso pedir perdão? Precisa pedir perdão para alguém? Não espere mais. Vai e peça. Faça. O meu foco tem sido nas coisas terrenas? Qual tem sido o meu e o seu foco? É só pensar nas coisas daqui? Nós temos pensado na nossa vida? Qual tem sido o nosso foco, maior foco? E o que realmente importa para mim? O que realmente importa para você? Qual é o peso das coisas terrenas na sua vida? E qual é o peso da vida espiritual na tua vida? Que é o que eu mais tenho visto. Pessoas deixando a vida espiritual, deixando a vida dela espiritual, segundo, terceiro, quinto plano. É muito difícil porque você conversa com pessoas que têm uma mente cauterizada e ainda não entenderam o Evangelho do Senhor, e elas não têm a prioridade, sabe? As pessoas nunca vão pensar em como você pensa, mas nós devemos somente seguir o que está escrito aqui, para que nós possamos alcançar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, e que nós possamos fazer o necessário para que o Senhor possa trabalhar na nossa vida, né? E que através dos momentos difíceis nós possamos aprender, né? Que você possa testemunhar o que Deus fez na sua vida, para que as pessoas também se encham de fé, de esperança. Não é fácil quando às vezes Deus, que nem no meu caso, eu tenho certeza que Deus usou isso para poder que eu crescesse espiritualmente, para me mostrar algumas das coisas, mas para mim também testemunhar o que Deus fez na minha vida, porque o que Deus fez foi um milagre, e Ele pode fazer na sua vida, na vida da sua família, né? Então que nós possamos fazer uma análise, e agora nós vamos cantar um louvor, que nesse momento você possa cantar e que o Senhor traga na sua memória aquilo que você tem sido de sua prioridade. Tudo pode passar.
neblina que vem e vai embora. Que a nossa vida é como uma neblina, Pai. Mas o Senhor, Pai, nos assegura que nós temos uma eternidade para viver contigo, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, estar na eternidade com o Senhor, ó Pai. Que nós possamos desfrutar, ó Pai, mais da Sua presença, Pai. Nós possamos, ó Pai, colocar o Senhor como prioridade nas nossas vidas, Jesus. Que nós possamos, Pai, colocar o Senhor em primeiro lugar em tudo, Pai. Para que nós possamos, Pai, receber aquilo que o Senhor tem para cada vida que está aqui, Senhor. Porque, Senhor, nós não sabemos o dia de amanhã, mas o Senhor sabe de todas as coisas, Deus. O Senhor sabe, Pai, cada passo que nós damos. O Senhor sabe tudo que pensamos, ó Pai. Tudo até mesmo que vamos fazer, ó Deus. O Senhor sabe, Pai, sobre tudo, sobre cada vida que está aqui, Pai. Ah, Pai, nós nos colocamos, Pai, diante de Ti, Senhor. Porque nós precisamos receber mais de Ti, Jesus. Para que nós possamos, ó Pai, entender aquilo que realmente o Senhor quer fazer através das nossas vidas, ó Pai. E que no meio das dificuldades nós possamos entender que as dificuldades também, ó Pai, às vezes é o Senhor que nos coloca diante de coisas, ó Pai, difíceis que vamos enfrentar, para que nós possamos crescer, Pai, para que nós possamos também crescer espiritualmente, Jesus, para que nós possamos, ó Pai, ser testemunho vivo, Pai, ser testemunho vivo dos milagres que o Senhor faz, ó Deus, porque o Senhor é o Deus de milagres, o Senhor é o Deus, ó Deus, que quer fazer milagre na vida de cada um que está aqui, Senhor. Que essa palavra, Pai, possa ter entrado no coração de todos que estão aqui, ó Deus, para que eles possam, Pai, refletir, Pai, entender que a vida é um sopro, Senhor, e que nós não somos, Pai, donos de nada nessa vida, Pai, porque quando nós vamos embora, fica tudo aqui, Jesus. As coisas terrenas, Pai, as coisas da terra ficam aqui, Senhor, mas as coisas do céu, Pai, ah, Senhor, essas sim são que é importante, Pai, nessa vida. Então, Pai, que o Senhor possa, Pai, diante dessa palavra, Senhor, sobre essa igreja, Pai, abrir mentes aqui, Pai. Pessoas possam me fazer, Pai, realmente uma análise da vida deles, Pai, para que eles possam entender onde eles têm dificuldade, Senhor, o que eles têm que melhorar.